Graça e paz, amados de Deus, você está no nosso Ponte Teológico. Estamos aí para mais um review desta obra de Martinho Lutero, publicado pela editora Fiel, Nascido Escravo. Olha, show, né? Editado por Clifford Pond, né? Obviamente a editora Fiel, certo? Uma obra de pouco mais aí de 100 páginas, que é uma resposta de Martinho Lutero, né? A pregação, né, as ideias, ao pensamento de Erasmo Rotterdam, que defendia o livre-arbítrio, né, e ele era católico, embora ele batesse muito na igreja católica. Erasmo de Rotterdam, ele nunca se converteu ao luteranismo, e Martinho Lutero, ele escreveu obras para discordar, né, de Erasmo de Rotterdam. Então temos essa obra aí, queridos. Fique comigo até o final do vídeo, você vai ver aí o sumário. Vou mostrar trechos desta obra para você. E para você que não me conhece, sou o pastor Nelson Porto. Estamos aqui nas internet da vida compartilhando conhecimento. Seja muito bem-vindo. Você não é inscrito no canal? Assiste meus vídeos e não se inscreve no canal, né? Deus está vendo, tá vendo? Isso aí. Clica aí no sininho, rapaz. Isso, vem fazer parte da família Point. Ative o sininho, dê o seu like, faça seu comentário para você ajudar a engajar o canal. Tá certo? E compartilha aí nos grupinhos de WhatsApp, Facebook, manda para um amigo aí que você sabe que tem interesse por obras teológicas. Nascido Escravo, de Martinho Lutero. Vamos mostrar aqui para você. O que fala aqui, ó? Sinopse aqui, ó. Lutero considerou a doutrina da escravidão da vontade como a pedra angular do evangelho e o verdadeiro alicerce da fé cristã. Em Nascido Escravo, um resumo da sua obra Suma, a escravidão da vontade, temos uma refutação clara e definitiva aos argumentos em favor do livre-arbítrio apresentados por Erasmo em sua defesa da posição humanista da Igreja Católica Romana. Só uma pausa para te dizer o seguinte, que na obra, né, eu sou arminiano, né? Na obra do pastor Silas Daniel da CPAD, né, Mecânica da Salvação, ele diz que esse pensamento de Lutero muda. O pensamento monergista de Lutero é quando Lutero é jovem. Então já na sua mais de meia idade, a sua velhice, ele muda de pensamento. Não que ele se torne uma espécie de arminiano, mas ele começa a mudar seus posicionamentos. Mas enfim. Diz aqui, na luz dos argumentos bíblicos expostos por Lutero, um exame honesto do evangelho apresentado em nossos dias mostra tragicamente que a posição da maioria dos evangélicos está mais voltada para o humanismo de Erasmo do que para a posição bíblica do reformador. Então, você vê, só a sinopse aqui tenta colocar, só a sinopse da editora Fiel, como arminiano, eu já percebo o seguinte, que há uma tentativa, quem escreveu aqui a sinopse, de equivaler, de colocar no mesmo saco todos os arminianos. A posição da maioria dos evangélicos está voltada para o humanismo, ou seja, todo mundo que discorda do sistema monergista, da editora Fiel e de quem é monergista, é humanista como um católico. Será que isso é verdade? Então, já na sinopse eu discordo, né? Por isso que eu preciso ler esse tipo de obra, né? Mesmo não concordando com o posicionamento de Lutero aqui. Vamos mostrar o sumário, uma obra de 101 páginas somente. A prefácio, isso é em português, a questão, a apresentação, pano de fundo do livro e a controvérsia com Erasmo. Capítulo 1, o que ensinam as escrituras. Capítulo 2, o que Erasmo ensinava. 3, o que Lutero pensava sobre o ensino de Erasmo. Nós vamos ler esse trecho. Capítulo 4, comentários de Lutero. Aqui, nesse capítulo 4, eles colocaram alguns comentários, né, de versículos, né? Os versículos da Bíblia que ele achava. Post-scriptum, história posterior da controvérsia e sua importância atual. Só lembrando a você que nós temos aqui o link do Apoia-se. Se você deseja ser nosso apoiador do nosso canal, mensalmente, entre aqui no link, né? E você vai se tornar nosso patrocinador a partir de R$5 mensais. 5, 10, 15, você estará abençoando o canal. E nós vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp, né? E você vai perceber que nós temos uma meta lá na plataforma. Quando nós alcançarmos essa meta, estou mostrando para você aqui o prefácio.
né? Quando nós alcançarmos essa meta, vamos começar a sortear livros de teologia para os apoiadores, tá? Torne-se nosso apoiador aí, certo? Vamos lá para a página 67, sem perder tempo. Página 67. Eu deixei marcado aqui. Qual é o capítulo? É esse aqui, ó. O que Lutero pensava sobre o ensino de Erasmo. Ele vai dividir aqui por argumento 1, argumento 2. Aqui, ó. Você procura infundir medo em seus oponentes. Lutero respondendo a Erasmo de Roterdã, reunindo um grande número de textos bíblicos que supostamente dão apoio à ideia do livre-arbítrio, entre aspas, né? Arbítrio, né? Entre aspas. Em seguida, procura fazer-nos parecer tolos ao sugerir que só dispomos de 2 textos bíblicos para apoiarmos. Êxodo 9 e Malaquias 1, 2, 3. Você não parece ter ficado de modo algum impressionado pelo manuseio desses textos por Paulo em Romanos 9. Entretanto, tomarei esses 2 textos para mostrar o fortíssimo apoio bíblico de que dispomos. Como Erasmo torce os textos. Argumento 2 de Lutero, respondendo ao livre-arbítrio de Erasmo. Você criou uma nova maneira de perder de vista o significado óbvio de um texto. Você insiste que os textos que se manifestam claramente contrários à ideia do livre-arbítrio devem ter alguma explicação que traga à tona o seu verdadeiro sentido. E nós devemos insistir que tal explicação só se torna necessária quando é absurdo manter o sentido literal de alguma passagem bíblica. Em todos os demais casos, devemos aceitar o sentido simples e natural das palavras, guiadas pelas regras de gramática e de hábitos de linguagem que Deus criou entre os homens. Se agirmos de outro modo, nada mais restará sobre o que possamos ter qualquer certeza. Não basta afirmar que uma explicação deve ser necessária. Em cada caso, compete-nos indagar se existe a necessidade ou se deve haver uma explicação. Se não puder ser provado que isso se faz necessário, nada será conseguido, nada terá conseguido. Um exemplo de suas explicações é a sua abordagem de Êxodo. Ele aqui está dando uma resposta, né? Como se estivesse falando com ele diretamente. Êxodo 4, 21. Eu lhe endurecerei o coração de Faraó. Você diz que nessas palavras provavelmente significam: permitirei que o coração do Faraó seja endurecido. E isso, segundo o seu entender, porque algumas vezes dizemos algo como: eu te prejudiquei, quando na realidade queremos dizer: não te corrigi, quando estava errado. Entretanto, o sentido daquelas palavras é óbvio e claro. Elas não precisam de qualquer explicação. A palavra de Deus deve ser interpretada em seu sentido mais claro, conforme as próprias palavras transmitem. Não nos compete reescrever as palavras do Senhor segundo nossa conveniência, ou nos veremos explicando as palavras: Deus criou os céus e a terra, para que digam: Ele os pôs em seus devidos lugares. Todavia, não os criou do nada. Apoiar essa prática significaria que qualquer pessoa no mundo poderia tornar-se um teólogo, tão logo quanto abra sua Bíblia. Aí vem o argumento 3, a explicação de Erasmo sobre o endurecimento do coração de Faraó. E aí você pode parar aí o vídeo para ler essa explicação de Erasmo, que defendia o livre-arbítrio, né? Então, o que eu não concordo, né? Obviamente, já deixei isso claro no início do vídeo, é tentar nos colocar no mesmo nível, tentar dizer que nós seguimos ideias iluministas, nós arminianos seguimos ideias iluministas, porque Erasmo de Roterdã era católico e cria no livre-arbítrio, né? Não entendo desta maneira, não concordo, né? Como os editores aqui da editora Fiel, que são calvinistas, colocaram aqui. Tentar colocar no mesmo nível, né? É como se estivesse dizendo: vocês são hereges, assim como os católicos são. Os católicos são hereges, são humanistas, são idólatras, não são salvos, e vocês também não. Esse é o grande problema, que é uma questão que eu procuro comprar livros para estudar, mas sinceramente, eu não entro, nem se você me pagar, e pastor, eu te dou R$1 milhão para entrar em debates de calvinismo e arminianismo, não quero. Não tenho paciência mais para isso não. Só mostra que eu review, leio as obras, e se alguém se interessar em estudar, membro da minha igreja, tiver com dúvida, até eu vou explicar para ele.
Mas parar para fazer debate é ruim, não perca tempo não. Momento 5, método usado por Deus para endurecer o homem. Aí você vai parando aí para ver. Certo, 10 minutos de vídeo, ok, tá de bom tamanho. Review, obra 100 páginas. Nascido Escravo. Martim Lutero, uma publicação da Editora Fiel. Como eu falei, o nosso querido pastor Silas Daniel, não só a obra publicada pela CPAD Mecânica da Salvação, diz que este pensamento de Lutero foi quando ele era jovem. Na sua velhice, ele muda de ideia, tá? Já não pensa mais desta forma engessada. Tá certo? Até a próxima, Deus abençoe. Fique com Deus.